Vamos fazer esse laço super bonito. Ele faz muito sucesso, ele pode ser usado em quadro. Eu já fiz ele, a montagem dele aqui num quadro. Mas esse aqui vai ser montado só o laço mesmo. E eu vou ensinar para vocês o ponto e a montagem dele, que é muito simples, para ele ficar assim exatamente desse jeito. Não tem nenhum produto para passar, ele fica exatamente desse jeito, pendurado na sua porta, pendurado na parede, e vai ficar bem lindo. Aqui, gente, eu usei o fio para tapete no tom champanhe e uma agulha número 4, porque como vocês sabem, meu ponto não é muito apertado. E aqui o interessante é você fazer o ponto bem apertado, porque quanto mais apertado fica, mais ele fica assim enrijecido, fica durinho, e aí você consegue encorpar ele melhor. Aqui, o que que eu vou fazer? Como é um pedido de uma cliente, eu vou fazer um número de trancinhas que eu acho que vai dar mais ou menos um laço pronto de 25 centímetros de largura. Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu quero de 25 centímetros de largura, eu vou ter que fazer um número de trancinhas e dobrar para ver que tamanho ele vai ficar. E eu vou medir isso tudo no centímetro, porque isso vai depender mesmo do tamanho do laço que o seu cliente quiser. Se você quiser fazer um laço menor ou maior, e você também vai fazendo uma proporção na largura do laço também. Então, um laço muito fino, talvez não muito largo, talvez fique caído, fique feio. Então, você tem que fazer mais ou menos numa largura que fique bom. Então, aqui eu devo ter usado mais ou menos uma tira de 55 centímetros, uma trancinha, né, de 55 centímetros. Quando dobrou, ela ficou mais ou menos com uns 27, 26. E aí, na hora que você costura, você sempre perde um pouquinho, nunca fica do mesmo tamanho. Então, aqui é um monte de trancinha até a gente ver que tamanho que vai ficar esse laço, tá? E a largura dele eu fiz de 11 centímetros. Então, você vai tecendo ele, vai vendo como é que você vai gostando dele fechadinho, sem as pontas. As pontas e o miolo são idênticos, é o mesmo tipo de ponto, exatamente a mesma coisa. Só que esse laço é um laço montado, ele não é um laço feito como a gente faz o de tricô, tá? Então, aqui eu fiz umas trancinhas bem compridas e depois virei ele na metade, né? Uni as duas pontas, porque eles vão ser costurados, essas pontas. E aí, vai ficar mais ou menos aí, ó, o comprimento do meu laço, que acho que vai ficar muito bom. Parece pequeno, mas na hora que você começa a fazer, ele fica grande. Se você fizer muito comprido, ele vai ficar muito pesadão. Então, eu aconselho não fazer muito maior do que 25 centímetros, porque senão ele vai ficar realmente muito grandão. E aí, eu não sei se vai ficar tão bom assim, ó. Aqui mais ou menos isso, olha, dobrado, ele vai dar mais ou menos uns 27 centímetros. E ficou mais ou menos com uns 25, mais ou menos isso, tá? Olha, ó, 27 mais ou menos, mas na verdade ficou com uns 25, porque quando a gente começa a fazer, né, ele até diminui um pouquinho, porque a gente deixa ele bem apertadinho. Aqui, o segredo desse ponto, são na verdade 2 pontos só, não tem mais nada a se fazer. Ele é um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. Ponto baixíssimo e meio ponto alto. Se você começar aqui, ó, no baixíssimo, você tem que terminar a sua carreira no baixíssimo. E a carreira seguinte também começa com baixíssimo, para o desenho dar certo, senão o desenho vai ficar errado. Como ele tem uma alça, você tem que começar no baixíssimo e terminar no baixíssimo. Então, você faça um número de carreiras que dê para você terminar exatamente no mesmo ponto que você começou. Geralmente, o número par dá certinho aqui, tá? Então, aqui é um ponto baixíssimo e um meio ponto alto, que é esse que você laça na agulha e coloca na trancinha, na correntinha, puxa 3, dá uma laçada e puxa todo mundo na mesma laçadinha, tá? É só esse o ponto, tô fazendo bem devagarzinho. Ele é o ponto também da bota que a gente faz, a nossa bota de Natal também é feita nesse ponto, porque fica bem durinho mesmo, ele fica bem encorpado e é um ponto bonito, que de longe parece um desenho.
A gente vai seguir até o final da nossa carreira. Lá no final, a gente faz uma trancinha para subir e começa do mesmo jeitinho. Um ponto baixíssimo e meio ponto alto, um ponto baixíssimo e meio ponto alto. Olha, ele fica lindo. Depois ele fica com umas alcinhas e aí ele fica bem bonitinho. Na primeira carreira a gente quase não vê direito o ponto, mas depois ele fica bem bonitinho. Aqui eu fiz rapidinho para chegar no final da carreira e mostrar para vocês como fazer a partir da segunda carreira, que às vezes é mais difícil para saber aonde vai colocar, porque não tem mais as trancinhas como a gente fez no começo, né? As correntinhas como elas, como a gente conhece, ó. Aqui eu vou fazer os últimos pontinhos para vocês verem que eu vou terminar exatamente no ponto baixíssimo que eu comecei lá na primeira correntinha. Meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou virar. Aqui. A última, ponto baixíssimo, e olha só como vai ficar linda, essa é a nossa primeira carreira. Ela vai juntar aqui, ó, e nós vamos fazer o nosso laço exatamente desse tamanho aqui. Vai ficar muito bonito. Aqui, ó, eu vi mais ou menos quanto ficou. Fugiu um pouco da câmera, mas ficou com uns 25, mais ou menos, tá? É o que eu acho o tamanho razoável, tá? Aqui a gente vai fazer uma correntinha, vai virar nosso trabalho e vai começar exatamente do mesmo jeito. Eu vou mostrar para vocês exatamente aonde você vai colocar. Você vai colocar na próxima correntinha que tiver, tá vendo? Tá vendo que já tem aqui os vezinhos deitados? Você vai colocar em todos esses aqui. Não tem segredo, tá? Inclusive, ele fica até mais apertadinho no ponto que a gente faz o ponto baixíssimo e mais largo até no ponto, no meio ponto alto. Então, aqui começa com baixíssimo. O próximo é meio ponto alto. Tudo na próxima correntinha, não pula nenhuma, não põe duas em nenhum lugar. É bem fácil, é uma coisa reta só e só fazendo isso o tempo todo, tá vendo? Não tem muito mistério, ele vai ficar bem bonito o laço. Tá aqui as nossas duas primeiras carreiras. Agora a gente vai seguir em frente.
a gente sempre fecha para medir, para ver se ficou bom. E nós vamos fazer numa largura razoável, tá? Porque a cliente pediu para ser enfeite de porta, e na porta você precisa fazer uma coisa razoavelmente grande. Aqui, olha só como ficou bonito. Ele ficou com 11 centímetros de largura por 50 no comprimento, indo de ponta a ponta tem 55. E aqui tem 11 centímetros de largura. Se você quiser fazer 10, ainda fica bom, tá? E aqui ficou em torno de 55 centímetros, 53 centímetros. Não tem, assim, uma medida exatinha, tá? Aqui, como a gente vai costurar as duas extremidades, o laço vai ficar realmente metade disso daí. Ele não é esse tamanho todo, ele vai ser a metade disso. Aí, deu 55. Ele vai ser a metade disso daí. A gente vai costurar, vai pegar um lado bonitinho e vai fazer a costura dele. Mas antes de fazer todo o laço, você precisa montar todas as partes dele. E agora a gente vai fazer as outras duas partes que a gente vai costurar nesse laço aqui. Ele não precisa ser tão largo, ele não precisa ter 11 centímetros de largura, porque ele vai ficar muito largo. Então, você pode diminuir um pouquinho, tá? Não precisa fazer tão largo para não ficar tão grande. Você faz um pouquinho menor, com a largura um pouquinho menor, mas você tem que começar exatamente do mesmo jeito. Aqui, eu fiz em torno de 18 correntinhas e fiz a parte a parte do laço que vai pendurar, né, as tiras, eu fiz com 18 correntinhas. Então, vai ser duas partes iguais, 18 aqui, mais 18 aqui. Então, vai ficar perfeito, porque eu vou costurar e vai ter que ter uma aberturinha um pouco no meio, que vai ter os pompons, vai ter uma plaquinha de madeira que vai o nome da bebê. Então, eu vou fazer as outras partes para a gente agora montar todo o nosso laço. Então, são duas partes dessa. São duas partes, é um laço feito de 3 pedaços. Bem simples, tá vendo? São 3 pedacinhos, ele vai ficar aqui nessa parte de baixo e a outra parte igual, do mesmo tamanho, tem que fazer o mesmo número de pontos e de carreira certinhos para o seu laço não ficar torto, tá? Não ficar feio, tá? Aqui, olha, eu fiz também mais ou menos com 11 centímetros, eu acho. E aqui eu fiz, se não me engano, 23, 28, uma coisa assim. Vocês têm que fazer mais ou menos um comprimento que vocês acham que tem proporção, tá? Não pode ficar, por exemplo, um laço largo desse, grande desse, com duas pontinhas muito pequenas, porque vai ficar bem esquisito, tá? Aqui no laço maior, gente, o que que eu vou fazer? Para ele ficar bonito dos dois lados, eu vou fazer um ponto baixíssimo de acabamento em torno dele todinho, para ele ficar com as trancinhas iguaizinhas, tá vendo? Aqui na pontinha passei e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo em todo o contorno dele para ele ficar bem bonitinho. Se você quiser fazer a mesma coisa nas tiras do laço, você faz, mas aqui eu não fiz porque não precisou. É só realmente um acabamento, ele não é necessário, ele é só o acabamento para deixar bonitinho, para você fazer o seu laço e ele ficar bonitinho na parte de baixo e na parte de cima, porque as duas partes não são idênticas, então é só para realmente ficar igualzinho. Olha só como vai ficar bonitinho. Ele vai ficar com as trancinhas em cima e embaixo. Eu vou continuar e depois eu volto. Aqui, olha, já fiz, ó, fiz o acabamento aqui embaixo e o acabamento ali em cima. Então, na hora que você fecha seu laço, ele tá bonitinho em cima e embaixo, tá vendo? Vai ficar muito bom. Agora, a gente vai costurar nosso laço. Nós vamos fechar essa parte aqui do meio e vamos costurar o laço, vamos fazer a montagem dele propriamente dita. Então, aqui a gente vai costurar as duas extremidades, não tem um jeito certo, é só para fechar mesmo, porque não vai fazer diferença de como você vai costurar, porque essa parte é onde vai o nó, então não vai aparecer, é só para realmente fechar.
Pronto, agora já tá mais com cara de laço, porque já tá fechada. Então, agora a gente vai fazer, antes de apertar o meio do miolo do laço e fazer a costura, como esse laço vai ser pendurado, então a gente precisa de uma argola para segurar ele e ele ficar bonito. Você pode colocar uma argola discretinha, uma argola de chaveiro, alguma coisa lá atrás. Mas eu gosto de fazer uma argola bonitinha para a pessoa ver que ele tá pendurado e ver que ele tá bonitinho também. Então, aqui eu peguei uma argola de cortina, uma argola grande, uma argola tipo de porta-guardanapo. E agora, e um enforca-gato, porque a gente vai prender eles dois. E agora eu vou forrar só essa parte aqui da argola, para ela também ficar na mesma cor do nosso laço, né? Fazer ela forrada de lã para ficar da mesma cor. Se você quiser deixar ele assim na madeira, ele também fica bonito, não fica feio. É que eu que quis fazer ele todinho forrado, porque eu acho que vai ficar bem bonitinho. Aqui também, gente, não tem muito segredo. É só você passar, fazer ponto baixo, na verdade, ó, você passa pelo meio da argola, aí você puxa e você vai prendendo dentro da sua argola, tá? Você vai prendendo o fio dentro da sua argola. Você faz o ponto com a argola no meio. Então, olha, você vai passar a agulha ali e vai passar, fazer um ponto baixo, e ele vai ficar bonitinho, ele vai ficar forrado com o acabamento de uma trancinha na parte de cima. Então, ele vai ficar bem bonitinho. A parte que você vai arrematar, que às vezes não fica tão perfeitinha, é a parte que vai ficar escondida no miolo do laço. Então, você nem precisa, né, se preocupar com isso, porque a parte mais bonitinha é a parte que a gente vai mostrar. E a parte de trás vai ficar pendurado no prego e ninguém nem vai ver, tá? Então, basicamente é isso. Você vai passar por dentro da sua argola e vai forrando toda a sua argola de madeira para ficar super bonitinho, num acabamento bem bonito. Depois que você fizer tudo isso, aí sim você vai prender a argola junto com o miolo do laço. E depois você vai fazer um acabamento de crochê. Você pode fazer no mesmo ponto do laço, ou você pode fazer que nem vou fazer aqui, que é aquele crochê tunisiano, que tem outros laços aqui que eu mostro para vocês devagar. Se eu fizesse ele muito lento, o vídeo ia ficar muito grande, mas se vocês quiserem, depois eu faço o miolo do laço separado para vocês entenderem como é que ele é feito, tá? Ele parece um tricô, inclusive ele vai ficar de ponto diferente e mesmo assim ele vai ficar bonito. Então, se você quiser fazer o mesmo ponto, você faz, se não, você pode fazer um ponto de tricô ou um ponto ou um meio ponto alto. Ou seja, que aqui não tem muita regra qual vai ser o miolo. É só para ele realmente ter um acabamento na própria lã, senão vai ficar realmente vai ficar feio se a gente deixar só um nó ou se a gente deixar só as lãs, sabe? Você fazer várias voltas, dá para fazer também. Mas eu acho que se ficar com acabamento no próprio tricô, no próprio crochê, vai ficar mais bonito. Acho que visualmente vai ficar bem mais interessante, tá? Pronto, forramos. Agora, a gente vai prender a gente vai fazer o arremate, tirar esses fios e vamos prender com o enforca-gato no meio do nosso laço. Coloca a costura bem no meio, tá vendo? E você vai apertar, tá vendo assim? Para esse laço, gente, ele tem um truque para ele ficar desse jeito armado, sem ficar um laço caído. Qual é o grande truque? A gente usa um pedacinho de madeira aí dentro, no meio do laço, para deixar ele bem em pezinho, bem retinho. Você pode usar uma madeira que encoste até nas pontas do lacinho ou não. Aqui no caso, eu não usei um pedaço que vai ocupar
todo o laço. Eu vou cortar ele aqui um pedacinho e vou colocar ele aqui no meio para vocês verem como vai ser, ó. Só serrei ele aqui e aí eu já usei ele, ó, só cortei um pouquinho aqui e ele vai realmente dentro do meu laço, gente. Olha, a gente vai colocar ele aqui dentro, no meio. Você coloca ele bem no meio, segura ele aqui, ó, desse jeito. Você vai apertar o meio. Então, não pode ser assim muito grosso, tá? Tem que ser um pedaço de madeira bom, mas não pode ser nem muito fino, nem muito grosso. Ele tem que estar razoável, porque agora a gente vai prender todo mundo junto. Nós vamos prender a argola e a gente vai prender com o enforca-gato. Então, ó, a gente vai colocar a argolinha aqui, nessa posição, para aparecer a parte bonitinha. Aí, a gente vai pegar o enforca-gato, vai prender aqui no meio e, basicamente, o laço ele já tá pronto como laço. Agora, a gente vai ter que colocar as pontas e as pontas são costuradas na parte de trás do laço. Você vai virar o laço, vai só fazer um alinhavo mesmo, não é uma costura muito caprichada, nem nada de especial, só que você vai costurar na altura que você vai querer. Então, ele vai ficar costurado de um jeito que quando você pegar, ele é um laço todinho feito, montadinho, pronto para ser usado na porta ou na parede, tá? Olha como ele já ficou super lindo. Agora você vai ajeitar as duas pontas para fazer a sua costura. Procura ajeitar os dois exatamente do mesmo jeitinho, tá? Para eles terem o mesmo acabamento na parte de baixo e na parte de cima, para não ficar diferente, não ficar esquisito. Você vê que ele na lateral ele tá bem bonito, porque ele tá com um ponto exatamente igual, tá? Aqui você também pode colocar um plumante dentro do laço, caso você queira que ele fique mais gordinho e não tão comprido, tá? Que também fica muito bom também. Agora, nós vamos fazer a costura propriamente dita, né? Eu deixei ali para arrematar depois. E a gente vai virar o laço, vai posicionar as duas pontas do jeito que a gente quer. E nós vamos virar o laço de parte de trás, né? Nós vamos fazer o avesso do laço, costurando essas duas metades que a gente já fez no laço para ele ficar bem bonito. A ideia é que ele fique um pouco aberto, um A, para ele não ficar tão encostado um no outro, para dar esse charme de laço mais aberto. Então, você costura ele meio inclinadinho mesmo, tá vendo? Não é retinho. Você inclina um pouquinho mais para baixo no centro e puxa um pouco para cima ali na lateral, para ele ficar bem bonitinho. E basicamente é isso, olha, você vai ajeitar os dois e vai costurar bem devagar, com calma. Você não arremata, para caso fique torto, você consiga desmanchar. Mas aqui eu já comecei e aí eu vou fazer a costura dele e ele vai ficar perfeitinho. Aí você vira e vê se ele tá realmente no lugar certinho. É bom, às vezes, você aproveitar e pendurar. Se você tiver um prego perto, você já pendura para ver se ele ficou realmente bonitinho, certinho, do jeito que você queria e se as pontas estão exatamente do mesmo tamanho. Mas olha só que laço mais lindo que ele ficou. Assim ele já estava bonito. Agora a gente vai colocar a parte do meio que a gente vai fazer, né? A parte do crochê que vai ficar no meio do laço para cobrir o enforca-gato,
para fazer um acabamento perfeito. Aí a gente vai colocar 2 pomponzinhos, porque a cliente pediu 2 pompons. Aí o fio do pompom a gente costura no próprio miolinho, né, do laço, também não tem muito segredo, é só costurar ali na metadezinha que vai ficar perfeitinho. E a bolachinha de madeira também. Aqui eu tô usando uma bolacha de madeira meio grande, porque o nome da criança é Catarina. Então, quando o nome é muito grande, a gente tem que colocar uma bolachinha razoável para não ficar muito pequenininho o nome. Olha como ele vai ficar bonito já, ó. Já tá prontinho, praticamente pronto. A gente só vai fazer realmente a parte do acabamento. Ele assim já tá bonito. Imagina com o resto de acabamento que você pode dar. Eu pendurei 2 pompons, mas você pode pendurar o que você quiser. Se você quiser pendurar um coraçãozinho, se quiser colocar bolinha, o que você quiser, você pode colocar que vai ficar bem bonito. Que eu abri as bolachas, eu vi que elas eram realmente tão grandes, mas eu acho que vai ficar bom. Caso a cliente não goste, aí eu vou ter que providenciar uma um pouco menor, tá vendo? Elas já são feitas para isso mesmo. Eu escolhi uma que era menor, passei a lã, né? Tirei essa parte que tinha fio de juta para colocar o fio da própria lã e dei um pontinho só na parte de trás do miolo do laço para ele ficar preso. Ele fica penduradinho mesmo, a gente só tem que ver pendurado qual é a melhor altura para ele ficar, porque às vezes a gente está colocando deitado e quando a gente levanta ele está um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. Então, o interessante é você fazer pendurar essas coisinhas que você colocar, é melhor você pendurar, você amarrar pendurado, porque assim você sabe qual é o tamanho do fio que você vai precisar deixar. Agora a gente vai fazer o miolinho do laço e já vamos fazer a finalização. Aqui, como eu falei para vocês, eu fiz um crochê tunisiano mesmo, que parece um tricô. Mas você pode fazer uma tira exatamente do mesmo ponto que a gente fez o laço. Ele deve dar mais ou menos umas 3 carreirinhas só para você fazer. Eu quis fazer desse jeito porque eu acho que para mim é mais fácil e eu acho que ele não faz tanta diferença na hora que o laço fica pronto. Se o ponto tá um pouco diferente ou não. Tanto é que você pode fazer em meio ponto alto, você pode fazer ponto baixo, aí não tem tanto problema. Eu acho que a única coisa que é preciso é fazer realmente um acabamento no meio do laço para ele ficar bem bonito. Aqui é só costurar ele aqui no meio. E aí a gente já vai ver como ele vai ficar no final das contas, como ele vai ficar quando ficar pronto. A gente vai passar bem no meio do nosso laço, bem no meio da nossa argola e fica aquele acabamento perfeito, tá?
Aqui eu já tô fechando ele. Eu deixo ele bem apertadinho, sabe? Essa tira, para ela não ficar sobrando. Embora ela não esteja fazendo o papel de estar segurando um nó de laço, é interessante que ela fique bem justinha para ficar bonitinha. Senão, ela acaba ficando meio feia, meio mole. Então, o ideal é você fazer apertadinha, como se ela fosse realmente segurar o nó do laço, mas ela não tá segurando nada. Depois que você faz o arremate, não tem muito segredo, porque ele não está sendo pendurado por esse lugar, ele está sendo pendurado pelo enforca-gato, então ele não vai se soltar. E olha só, ficou pronto o nosso laço. Agora é fazer os ajustes finais que a cliente pediu, que é colocar a plaquinha e colocar os 2 pompons. Se você quiser, você pode tirar um pouco do plumante, deixar um pouquinho, você que sabe, mas ele vai ficar super encorpadinho. Quando você aperta o lacinho assim para deixar fofo, ele já encosta nessa madeirinha que a gente colocou estrategicamente dentro do laço, para ele ficar durinho e ficar bem bonitinho pendurado. Aqui, gente, o pompom é com esse fazedor de pompom. Eu fiz 2 do mesmo tamanho, aí dei uma acertadinha neles e tal, e pendurei só depois da plaquinha. Foi só isso que eu fiz. Hora de amarrar o pompom, né, de passar esse fio, passa um fio comprido, porque é esse fio que vai pendurar no seu laço. Você vai deixar ele pendurado por 2 fios, para não ter perigo dele se soltar. Então, ele vai ficar com 2 fios pendurados em cada pompom, mais 2 fios na plaquinha. Aqui ele finalizado de novo, para vocês verem. Eu acho que esse aqui é um enfeite bem bonito. É lindo para enfeite de maternidade, é lindo para você dar de presente para sua mãe. Você pode escrever alguma coisa bonitinha. No lugar da bolacha, você pode pôr um coração, que fica uma graça também. Fica pendurado um coraçãozinho e é muito lindo. Então, eu espero que vocês façam e qualquer dúvida, vocês já sabem. Vocês já podem me chamar aqui nos comentários que eu tiro todas as dúvidas.